Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Bom, como todo mundo já sabe, o chefe da quadrilha, o maior bandido do Brasil, o cachaceiro que foi o arauto do maior esquema de corrupção da história desse país, será julgado em segunda instância no TRF4. E o fantástico é que ele foi pego de surpresa. Na verdade, todos esperavam que o julgamento fosse lá pro meio do ano que vem, intervalo que talvez possibilitaria que esse STF vendido tentasse tirar um coelho da cartola para assim mudar algumas regras do jogo, permitindo que o nosso criminoso de 9 dedos pudesse participar do pleito presidencial em 2018, mesmo que com uma bola de ferro preso em seus tornozelos. Mas não foi isso que aconteceu. Ele será julgado dia 24 de janeiro e a condenação será certa. E por ironia, tudo isso vai acontecer bem naquele período em que o Brasil se encontra em estado letárgico, se curando da ressaca da virada do ano e se preparando para a bagunça do carnaval. Mas todo brasileiro de bem terá sim um bom motivo para comemorar, e começar o ano com o pé direito, sabendo que o pichuleco foi devidamente colocado no local que lhe é devido, a cadeia. Bom, a real é que a gente sabe que o Lula não irá efetivamente para um presídio, acabará cumprindo sua pena no conforto do seu lar. Mas o mais importante é que ele ficará inelegível em 2018, o que fará com que a carreira política desse bandido acabe. E quem sabe aí em uma espécie de reação em cadeia sedenta por justiça, o Partido dos Trabalhadores, legenda que foi criado por canalhas que nunca trabalharam, seja finalmente cassado e impedido de existir, como um partido político, visto que também estamos aí à espreita da delação do Palocci, que diz ter provas que o PT recebeu grana do ditador Gaddafi. Bom, eu não quero entrar aí em detalhes do julgamento do Lula, pois eu não sou jurista e tem centenas de vídeos que explicam o passo a passo e todas as possíveis, possibilidades do que pode tramitar nesse julgamento. Mas temos que ficar antenados com a movimentação eleitoral decorrente disso. É fato aí que a esquerda ficará pulverizada, não terá mais uma figura central. E é muito difícil o PT apoiar a Marina, o Ciro ou alguém aí do PSOL. E nenhum candidato petista terá a força do Lula. Apesar aí, de que ele tem uma habilidade incrível de transferência de votos, tanto que conseguiu eleger por 2 vezes uma marmota acéfala. Mas creio que agora o cenário é bem diferente. O que temos que ficar de olhos bem abertos é que com o Lula fora de cena, o clima estará favorável para o aparecimento de novos figurões, inclusive aí de algum outsider, que caia nas graças tanto do eleitorado do Lula, como para aqueles que estão de saco cheio das opções tucanas. E esse outsider pode ser justamente o candidato do establishment. Outro ponto, é que a saída do Lula não facilita as coisas para o Bolsonaro, não. Muito pelo contrário, pois com o Lula no páreo, muita gente que torcia o nariz aí para o Bolsonaro acabaria votando nele apenas para impedir uma possível vitória do petista, para fazer um contraponto. Mas sem o Lula, esse pessoal se dissipará entre as outras opções. Outro ponto que já estamos, inclusive, presenciando, é o processo de transformar o Lula em um Marte, em um injustiçado. Basta olhar aí o pronunciamento do próprio Lula, em que ele diz que não apresentaram nenhuma prova e que ele queria participar das eleições com o único intuito, de provar sua inocência e blá 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 blá. Aí tem também o vídeo do Lindenberg Farias, em que ele transforma a agilidade e a eficácia da justiça em uma perseguição arbitrária, e que a eleição sem o Lula é uma fraude. Temos que entender, que os maestros do movimento esquerdista, e quando falo isso me refiro às cabeças pensantes e não aos papagaios alienados,
Então, essas pessoas que tiveram aí seus cérebros sitiados pelas ideologias marxistas e gramscistas não concebem a realidade como nós concebemos, né? Como algo que deve ser aceito, pois é o que é. Mas eles a concebem como um instrumento que deve ser transformado em benefício das suas aspirações. Nesse caso, o projeto criminoso de permanência no poder. Para eles, a realidade só deveria ser aceita como tal se apontasse para essa direção. Então, nesse mundo paralelo que eles vivem, não existem provas contra o Lula e ele só está sendo perseguido por uma justiça parcial que foi vendida aos interesses de uma elite malvada. E isso, reverberado à exaustão, né, em um futuro próximo, acaba se transformando em uma verdade histórica, além de, no presente, confundir a cabeça daquele cidadão médio, né, que não liga muito para a política e fica sem saber no que e em quem acreditar. Bom, e para entender essa devoção eclesiástica ao Lula, né, por parte aí dessa elite esquerdista que rodeia ele, é muito simples. Como expliquei, né? Para eles, a realidade não passa de um meio para se chegar a um objetivo. Só que enxergar o mundo sob essa perspectiva transforma aí esses canalhas em seres amorais. Para compreender melhor o que eu estou querendo dizer, primeiro você tem que entender a diferença entre imoral e amoral. Imoral é a pessoa que possui um senso de moralidade, ou seja, acredita em um conjunto de valores absolutos que deveriam ser perseguidos. Porém, ela opta por usar seu livre-arbítrio para perverter esses valores no ímpeto de ganhar algum tipo de vantagem para si. Já o sujeito amoral, ele não possui um parâmetro de valor, ele não acredita em uma verdade absoluta, ele não se norteia por nenhum tipo de código ético tradicionalmente aí estabelecido. Para ele, tudo é relativo. Por exemplo, a fidelidade no casamento é uma premissa moral. Só que nem todo mundo é fiel, qualquer um aí pode trair por N motivos. Mas nem por isso a fidelidade no casamento passa a ser um valor relativo. Independente do que ocasione aí a traição, o ato da traição é reprovável em si mesmo, né? Então, em um caso de imoralidade, o camarada trai a sua esposa sabendo que isso é uma atitude errada, né? Mas resolve trair mesmo assim para satisfazer um desejo seu. No caso da amoralidade, o camarada casado tem uma relação aí extraconjugal, mas faz isso com a consciência limpa, crendo que essa atitude aí não aviltou nenhum tipo de valor. Inclusive, nesse caso, o termo traição até deixa de existir. Justamente porque o sujeito amoral não se pauta em verdades absolutas que estão acima dele, ele tem os seus objetivos como medida de valor para todas as coisas. O esquerdista de verdade, e novamente aí não estou falando do idiota útil, nem daquele sujeito que foi aliciado pela esquerda, né, que vira aí socialistinha, pois acha que assim está se tornando uma pessoa mais consciente com as necessidades aí dos mais pobres e das supostas minorias. Também não estou falando do próprio Lula, né, que não passa de um malandro oportunista que viu na esquerda uma forma de se dar bem. Mas eu estou falando dos ideólogos, né, dos maestros da coisa, dos socialistas que realmente controlam o sistema. Essas pessoas têm como medida de valor para todas as coisas o ideal revolucionário, que é o comunismo, que é a tal da sociedade igualitária e perfeita, resultado final do regime socialista. É esse projeto que vai nortear a vida deles. Tudo que contribuir para esse ideal será dotado de valor positivo. O que não contribuir terá valor negativo. Por exemplo, para eles uma pessoa boa não é aquela que segue o código ético a qual conhecemos, mas sim aquela que contribui mais para a causa revolucionária. E se para isso tal pessoa precisar enganar, roubar e matar,
não importa. Ela não deixará de ser boa, pois para eles todo valor é relativo. A única coisa que é absoluta é a causa revolucionária. Por isso, o cachaceiro de 9 dedos sempre será um dignatário das mais altas honrarias por parte de toda essa elite esquerdista. No mundo real, ele é só um semi-analfabeto criminoso, mas em uma realidade instrumentalizada, em uma realidade que deve ser transformada em meio para determinado fim, o Lula passa a ser o santo que foi injustiçado, o mártir que foi punido por tentar construir um Brasil mais justo. Curte, se inscreve, compartilha, valeu!